Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as situações, os resultados da partida de xadrez e os lances irregulares. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido vocês, vem comigo! Você sabe quais são os resultados possíveis numa partida de xadrez? E qual é o procedimento quando algum jogador fizer um lance irregular, um movimento que não tem nada a ver? Então, olha só, um dos resultados possíveis, claro, é a vitória. Quando que eu tenho uma vitória numa partida de xadrez? Quando eu consigo aplicar o checkmate. É só o checkmate que me dá a vitória no xadrez, certo? Então, por isso é muito importante eu saber aplicar o checkmate durante a partida, ok? O jogador que fizer primeiro o checkmate vence a partida. Outra situação, outro resultado é a derrota. Se eu sofri o checkmate do adversário, então eu fui derrotado, eu perdi uma partida de xadrez. Então, vitória e derrota no xadrez, ele é determinado pelo checkmate. Mas além desses dois resultados, nós temos também os resultados de empate. Olha só. Uma das formas, um dos resultados de empate, uma das situações de empate, é o empate por falta de material. Ou seja, as peças que eu tenho no tabuleiro não são possíveis suficientes para que eu tenha um checkmate. Quando que isso acontece? Quando eu tenho rei e bispo contra rei, rei e cavalo contra rei, ou rei contra rei. Nessas situações, o checkmate não vai acontecer, então é empate. Outra situação, de rei afogado. Essa é uma situação que acontece bastante. O que é? O rei, primeiro, não está em xeque, não há casas livres para ele se mover e não existem outras peças que ele pode se movimentar. Então, ele não tem para onde ir, mas na casa onde ele está, ele não é capturado. Então, nós temos um empate por rei afogado. Outras situações de empate. O cheque perpétuo. Sabe quando o jogador fica cheque, 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 cheque? Isso no xadrez não leva a nada. Então, também, se há essa repetição de cheques, empate. Mais um caso de empate, o comum acordo. Os jogadores ali viram que a posição está muito difícil, eles é muito igual um com o outro. Um deles pode propor um empate e o outro aceitar. Os dois concordam no empate. A tripla repetição. Se você teve durante a partida três posições, três repetições da mesma posição no tabuleiro, é um caso do empate. Essa situação só dá para ser naquelas partidas anotadas, ok? E a regra dos 50 lances. Se numa partida nós tivermos 50 lances de cada jogador em que não houve nenhuma captura de peças ou movimento de peão, também temos um empate, tá bom? Viu quantas situações a gente pode ter de empate? E os lances ilegais? No xadrez, os lances irregulares são jogadas proibidas, ou seja, quando eu movimento as peças de uma forma errada, ando com o bispo em coluna ou em linha, ando com a torre em diagonal, faço o peão pular por cima de outras peças, todas essas jogadas são jogadas proibidas, irregulares. Duas jogadas muito comuns, quando eu estou em xeque e não resolvo o problema, movimento uma outra peça, eu não posso fazer isso, isso é uma jogada irregular. Se eu estou em xeque, eu preciso resolver esse problema do xeque, ou eu movimentar uma peça, ou mesmo o meu rei, e deixar o meu rei desprotegido, colocar o meu rei em xeque. Em nenhum momento eu posso colocar o meu rei em xeque, ou deixá-lo em xeque. Isso também é uma jogada irregular. O que acontece quando eu tenho uma jogada irregular? Eu devo corrigir, essa jogada deve voltar e a partida continua. Porém, se eu fizer 3 lances irregulares, nós teremos o fim da partida. Esse jogador vai ser desclassificado. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os resultados na partida de xadrez e também as situações de lances irregulares. Espero que vocês tenham gostado e até breve!